minha sexualidade, eu vou dizer para vocês, nunca. A minha avó nunca questionou o ser humano que eu sou. Ela nunca fez perguntas, ela nunca fez piada, ela sempre me tratou como um ser humano e como uma pessoa. E na cozinha dela, eu aprendi a ser gente. E na cozinha dela, eu aprendi a confeitar como ela confeita. Porque a cozinha da minha avó, ela é linda e é uma cozinha feita para agradar os netos e os filhos. Então ela faz doces como gesto de amor para a própria família, não como confeitaria profissional. E aí eu entendi que eu poderia ressignificar a minha história a partir da relação que eu tenho com a minha avó. Porque eu também fazia os doces dela na minha vida adulta, mas fazia como gesto de afeto, né, para as minhas relações íntimas. Nunca tinha pensado até então que poderia ser um negócio. Então, no meio da depressão, eu consegui montar esse canvas, né, que foi um mapinha visual do que seria o meu negócio caso ele desse certo. E nesse canvas eu coloquei que se um dia eu fizesse a Charlie, se um dia ela acontecesse, seria para tornar o Dia das Pessoas mais feliz, seria uma homenagem para minha avó e seria uma marca que representaria diversidade, pluralidade e aceitação. E foi isso que eu busquei fazer a partir do momento que eu comecei a empreender com o propósito, porque eu entendi que o caminho não estava no dinheiro, que estava sim no sentido que eu queria dar para minha vida e para o negócio que então eu estava começando. E aí, gente, várias coisas começaram a acontecer nessa história chamada Charlie, né? Pessoas que começam a se sentir aceitas dentro do nosso ambiente, gente que passa por uma situação difícil. Recentemente, há um mês, a gente teve uma menina que descobriu que estava com câncer no cérebro, e no dia que ela recebeu a notícia do médico, o lugar que ela quis ir foi na Charlie, porque ela se sente muito bem lá e sente que está num ambiente feliz. Assim como já teve pessoas que se curaram de doenças graves e que escolheram comemorar a cura da sua doença dentro de um espaço como o da Charlie. Assim como pessoas mais velhas, com acima de 65 anos, que sempre que visitarem uma das lojas da Charlie, ganham um café e um doce de cortesia. E se eu disser para vocês, gente, que tem gente de 80, 90 anos que não sabe dessa promoção, chega no caixa na hora de pagar a conta, recebe a informação de que é uma cortesia, a pessoa começa a chorar, porque não está acostumada a receber esse tipo de gestos de gentileza na sociedade. E para nós é tão simples fazer algo como isso, né? Um pequeno gesto de afeto pelo outro. Assim como a Charlie também promove ações junto com empresas grandes e empresas pequenas voltadas à diversidade. A gente levanta a bandeira da diversidade, sim, né, com empresas como a Dell e SAP, que são nossos parceiros nessa causa. As paradas da LGBT da cidade a gente também apoia. Casais gays, né, que podem, dentro do nosso espaço, se sentir tranquilos para demonstrar afeto. Já teve pedido de casamento, de noivado, de namoro dentro do nosso espaço da Charlie. E a gente é muito grato por isso acontecer. Da mesma forma como a Charlie também apoia ONGs de combate ao racismo, né? No século XXI, né, no Brasil, a gente ainda precisa falar sobre isso. Eu não sou negro, eu não vivo o que um negro vive, né, em relação ao racismo, mas eu entendo que sim, nós somos uma sociedade preconceituosa. É só a gente olhar para o nosso espaço aqui, né, de privilégios, né, em que a gente está aqui, quantos negros tem aqui podendo ouvir, né, o que a gente está falando. Então a gente precisa sim falar sobre racismo, a gente precisa sim dar espaço para os negros poderem combater, né, o racismo que nós, brancos, fizemos contra eles, e por aí vai, né? A Charlie também apoia hoje 26 ONGs da cidade, tanto com doação de doces, quanto com doação de recurso, quanto com doação de tempo, que é tão importante quanto. Né? Então eu participo muito desses projetos sociais junto com essas pessoas maravilhosas que estão na minha vida. Quando eu falei para minha mãe que eu era homossexual, minha mãe disse assim: tu vai envelhecer sozinho, porque gay não constitui família. E eu levei isso como uma facada no meu coração, porque o que a gente mais tem medo na vida é de morrer sozinho, né? Ou da solidão. Hoje, empreendendo socialmente, eu descobri que eu não estou sozinho, né? Isso aqui é um evento que a gente fez há uma semana, com 10 projetos sociais da cidade que não têm ajuda do governo, mas que fazem ações sociais de melhoria para as pessoas que vivem em periferia, né? Para empoderar essas pessoas e ajudar a mudar essas vidas. Esse é um grupo do qual faço parte. O Ubuntu é uma fala africana que diz hoje sou porque nós somos, né? Eu acredito nessa máxima. Eu acredito que pessoas são pessoas, como eu disse, né? A gente não tem que se tratar como CPF, nem como sucesso, nem como rótulo, nem como empresário, etc. e tal. Acho que somos pessoas. A Charlie também já desenvolveu projetos com abrigos de menores infratores. Já trabalhamos com traficantes que nunca tiveram oportunidade de trabalhar em outro lugar a não ser no tráfico, porque nasceram no tráfico, os pais eram traficantes, os irmãos eram traficantes e não encontraram outro caminho a não ser esse. E a Charlie dá espaço para essas pessoas encontrarem um caminho diferente, mesmo que seja difícil e mesmo que às vezes não dê certo. Assim como também eu decidi não mostrar o rosto dessas pessoas para não expor, assim como essa outra pessoa que não era traficante, mas sim viciada em drogas,
porque a mãe dela morreu nos braços dela quando ela era adolescente, e ela se perdeu, que botou nas drogas todo o sofrimento que ela tinha e começou a se drogar como forma de tapar esse sofrimento. Eu tive contato com ela, ela começou a trabalhar como faxineira da Charlie aos finais de semana, depois começou como auxiliar de serviços gerais, que auxiliar de serviços gerais ela foi para auxiliar de produção, que auxiliar de produção ela virou líder de produção, de líder de produção ela virou gerente de loja, de gerente de loja ela chegou para mim e disse: Thiago, consegui um emprego numa outra confeitaria, e eu quero sair porque tu é que nem um pai para mim e eu quero me testar num outro ambiente. Eu disse: pega a tua mochila e vai, porque tipo, tudo que eu quero é que a Charlie seja uma ponte entre um lugar de rejeição que eu vivi a vida inteira para um lugar de aceitação da gente e do outro. E é essa a minha luta, para que a gente tente respeitar e procure respeitar quem a gente é, se aceitar, para daí depois começar a aceitar o outro também, né? Isso faz a vida ser muito mais leve. Até os 30 anos eu era uma pessoa rançosa, reclamona, mal-humorada, crítico, aqueles críticos do Facebook que ficam reclamando da vida dos outros e postando coisas detonando os outros, eu era essa pessoa. Quando eu entendi que esse ciclo de energia negativa não se sustenta, eu comecei a ser mais positivo comigo e mais positivo com os outros. E dá certo, gente. Se a gente para de reclamar da gente, dos outros, tudo na nossa volta muda para uma perspectiva muito melhor, né? Também já vivi a síndrome do impostor, né? Achando que esse sucesso é fake, que eu sou uma pessoa fake, que não vale a pena o que eu estou fazendo, porque às vezes a gente lida com isso também, né? Que acha que está super bem, mas não está, porque a gente lida com bastante sofrimento, com bastante desafio. Empreender é muito difícil, os órgãos públicos não nos ajudam, né? É bem complexo também isso. Eu acho que tanto a vida quanto o empreendedorismo, para mim, é uma montanha-russa, cheia de emoções positivas e negativas. A gente quer ter controle sobre esse carrinho, mas a gente não tem. O único controle que a gente tem é sobre as emoções que a gente tem dentro da gente, como a gente lida com o que acontece e com aquilo que não está sob o nosso controle. E para finalizar, eu queria dizer para vocês que para mim empreender é colocar o melhor de si à disposição do outro. Eu acho que o meu melhor é a relação com a minha avó, é os doces que eu aprendi a fazer com ela, e é isso que eu faço hoje e procuro transmitir no meu negócio. Se der certo, muito bacana. Se daqui a pouco der errado, eu tenho uma bela história para contar. Obrigado.